Voltamos, minha gente. Vamos lá. Fala aí. Em 3. 3, 2, 1. Muito bem. Estamos de volta, meus amigos do Brasil. Vamos aqui para o último bloco para a gente botar um assunto extremamente polêmico. Mais polêmico que mamilos. Mais polêmico que mamilos Eu não podia deixar de soltar essa zoeira. Vamos lá. Mais polêmico que é o empate do Borussia? Exatamente. Mais polêmico que... Olha, depende da humanidade, mas ok. Vamos lá. Que é o seguinte. A polêmica da vez é a tal da Aerokit nova que a Indy está querendo propor para essa atual temporada que está para começar agora no mês de março, né? O Grande Prêmio de São Petersburgo. Na verdade é pro ano que vem. Hã? Na verdade é pro ano que vem. Pro ano que vem, né? De 2018. Isso. Beleza. A questão que é o seguinte. Eles resolveram querer botar uma ideia de gênio de querer diminuir o Santo Antônio. Que história é essa? O que acontece? Fernando, eu acho que o maior problema da Índia é ganhar competitividade e abaixar os custos. Mas a questão é que o novo kit aerodinâmico virou uma briga entre a Chevrolet e a Honda, porque ambas estão desenvolvendo esse novo kit. Agora a Indy deixou bem claro que o novo kit vai ser desenvolvido pela categoria sem ter a influência de tais montadoras. Na verdade, eu acho que eles viram uma coisa interessante. É até interessante discutir isso daí pelo seguinte: eles estão querendo unir, eu acho custo, unindo competitividade e diria, acho que apelo dos fãs, né? Porque o Aerokit ele é inspirado nos antigos carros da Indy, lá dos anos 90, da época da kart. Ou para aquele que não lembra da Indy, da Fórmula Mundial, né, como era chamada aqui no Brasil. E aí tem essa questão mesmo, que é a questão da segurança, né, porque teve o acidente do Justin Wilson, se falou que se ia ter o Halo, que a Fórmula 1 está desenvolvendo, se vai ter nos carros da Indy ou não. Tem a questão dos aerokits desenvolvidos pelas montadoras, que muitas aletas aerodinâmicas, os carros perderam um pouco de identidade, vamos dizer assim. É uma queda de braço dura que a Indy vai ter. Eu acho que a Indy, eles criaram um monstro. E só que eles não têm ideia de que tamanho é esse monstro. Só para acrescentar o porquê que a polêmica ela é tão grande, a impressão que eu tenho é que os pilotos estão muito divididos com essa história, né? Certamente muita gente não vai gostar de ver essa situação de repente do nada resolve, vamos lá, vamos baixar o Santo Antônio, vamos fazer algo diferente e tal. Quer dizer, tudo que se discutiu de se botar um espelho, né, para proteger a frontal da cabine do carro, né, para dar segurança para o piloto. Pelo visto, os pilotos não estão sendo ouvidos mais de jeito nenhum. E tem um detalhe também, o kit, quando a gente teve o acidente do Dan Eldon em 2011, que ele morreu, se discutia uma maneira de colocar os carros da Indy grudados na pista e não voarem como voou o caso do Dan Eldon. E também tem um detalhe, esse kit da Indy atual, a velocidade de 220 milhas, ou que seriam 360 quilômetros. A velocidade média do kit da kart nos anos 2000 era de 400 quilômetros no circuito do Texas, aquele circuito oval Texas. Então eles vão ter que fazer um kit em que possa combinar segurança e possa atingir velocidades que chegaram à insanidade de ter 400 quilômetros por hora. Eu acho que isso daí é mais tentativa de atrair o público de volta, né? Eles viram que a NASCAR está perdendo um pouco o público
E eles estão querendo atrair esse público que está saindo da NASCAR, viu? Olha aqui a Indy, olha aqui, temos a Indy de novo, estamos fazendo carro novo, aquela Indy que vocês conheciam, vamos tentar resgatar ela de volta. Só que aí é complicado, né? Porque nostalgia, não que isso não seja ruim, a Old Stock provou isso, que eles prepararam os Opalas de novo, né, para correr, mas essa questão de segurança é complicado. Você citou aí mesmo o Texas, eles não correram aquela corrida do Texas, né? Foi ordem médica. Se bem que, por exemplo, no caso do Modão Aldo, foi muito mais por número de carros excessivo num circuito oval do que propriamente um carro que voa. Se lembramos também do circuito de Las Vegas, é um circuito pequeno. Estreito, né? Então, assim, falar que vai fazer um carro no chão, com o carro andando a 300 e tantos quilômetros por hora, chega a ser hipocrisia, né? Chega a ser, mas você lembrar que na época, na temporada passada, voltou o circuito de Phoenix. Phoenix, para a Indy, era um circuito perigoso, porque era um circuito que tinha altas velocidades, ela chegava a nível de 220 milhas por hora, ou 360 quilômetros, e era uma insanidade. Com aqueles circuito carros... de 1 milha. Circuito de 1 milha, um circuito estreito pra caramba. E uma outra questão que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte: se os pilotos mais experientes não estão tendo voz dentro da categoria, é que alguma coisa está errada. Acho que quem está tendo voz na categoria são os donos de equipe ou a família Mullman, que é a dona do circuito de Indianápolis e que Tony George... Mas aí é que tá. Quando os pilotos não são ouvidos, é que alguma coisa está errada. Exatamente. Você não tem uma democracia e tudo vai se decidir na base da canetada, praticamente. E aí, sejamos de convenhamos, ela está passando por uma transformação que todo mundo sabe que ela tem que fazer. Ela é obrigada a fazer. Estamos numa nova geração. Daqui a pouco o Hélio, o Tony vão sair de cena e tá vendo uma molecada agora louca para andar. Isso é verdade. E ainda uma molecada que está acostumada com o oval, que é bem diferente das gerações anteriores, que faziam treino nos circuitos mistos para depois chegarem ao oval. Tinha que ter uma bagagem antes, né? Exatamente. É porque é o seguinte, a turma fala muito da Indy, é porque é o seguinte, a Indy, quando ela explodiu lá no fim dos anos 80, até o declínio dela, que foi nos anos 2000, vamos dizer assim, é porque tinha muitos pilotos ex-Fórmula 1, pilotos, uma ótima safra de pilotos, e a tecnologia que era desenvolvida na época auxiliou ela a bater de igual para igual com Fórmula 1, tanto em termos de economia como em termos de televisão, essas coisas, né? Como questão de categoria de marketing para o mundo todo, as corridas eram fora do país, você tinha pilotos como Emerson Fittipaldi, você tinha Le Mans, era outra época. E tinha pilotos americanos de peso, né? Tínhamos os Andretti, tínhamos o Al Jr., Al Senior, outros tantos, o Jimmy Vasser, depois veio Alessandro Zanardi. Teve os mexicanos também. Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes, que era muito rápido. Rápido em classificação é uma coisa, em corrida é totalmente diferente, né? Eu diria que o Adrian Fernandes foi o Jarno Trulli da Fórmula Indy, né? Mas se bem que o Adrian Fernandes, pra quem não se lembra, ele chegou a brigar pelo título com o Cristiano na mata. É algo louco. Era questão do Shapcar nos anos 2000. 2002, né?
Uhum. Daí já era o fim da kart, já, né? Tô pegando o ápice dela, lá na metade dos anos 90, né? Quando se tinha Chassi Reina, Lola... Mas mesmo na época dos anos 2000, que tinha a kart, né? Que era realmente a Indy do auge, e tinha Montoya. Hoje você tem o resto do resto. Tipo Alexander Rossi. Exatamente. O Alexander Rossi era o piloto do lado do Bianchi. E que foi, e que foi demitido porque não olhou a Amanda Maynard. É. Exatamente. Sendo que era pro Rossi ser o piloto substituto do lugar do Bianchi. Uhum. É que o Rossi, isso o Rossi, ele já declarou muitas vezes que ele não queria Indy, o negócio dele era a Fórmula 1, ele queria fugir da América, só que não deu outra. E outra, no fim das contas, acabou ganhando as 500 milhas de Indianápolis, com todo respeito, na cagada. É que também na Indianápolis se fala que às vezes não é o piloto que ganha, é a pista que chama. Então às vezes a maioria das cagadas que fazem, aí o piloto aproveita. Exatamente. Se lembrar que o William Brandt, que estava liderando uma corrida da NASCAR, ele perdeu Indianápolis porque acabou o combustível e bateu no muro. Exatamente. Então é aquele negócio. A Índia, ela é muito mais hoje sintomática em Indianápolis, só que o calendário dela não empolga. Não chama. É um calendário de 6 meses, de março a setembro, enquanto a Fórmula 1 é de março até novembro. E há quem diga que possa começar em fevereiro e terminar em dezembro, porque a Liberty Media está querendo 25, 26 corridas no ano, né? Ao invés de 20, 19 que tem atualmente, né? Mas não adianta fazer um calendário só com corridas lá nos Estados Unidos e não expandir para fora. Exatamente, colocar pistas. Se bem que no Brasil não vai vir mais em função de todo o escândalo que se teve no caso do Brasil. A não ser que aconteça um milagre, né? E voltar para a Austrália para ver a tão pista desejada por todos. Surfers Paradise. Eu queria. Aliás, tem uma curiosidade que eu queria falar aqui. Quem é a galera do games vai sacar o que eu estou falando. No Forza Horizon, o jogo do Xbox, né? Uma das cidades da Austrália, né, que ela se passa no jogo é justamente Surfers Paradise. Exatamente com a pista igualzinha que foi usada na Indy. Que saudades de Surfers Paradise. É uma pista que, se você olhar ela, você acha que ela é comprida, que ela tem quase 6 km, mas na verdade ela tem 4,5 km de pista, né? E desafiadora, inclusive, né? Porque ela tinha uma sequência de 2, 3 S em seguida que desafiava o carro, né? Tem que usar aquela área dos prédios ali. Era a Mônaco da... Eu não diria que ela era Mônaco da... Ela seria a Adelaide, né, da Fórmula Indy, né? É uma pista de rua de alta velocidade, né? Assim como a Adelaide era. Exatamente. Bom, para a gente terminar, rapidamente. Destaque final do César Augusto. Vamos lá, César. Meu destaque é esperar pelas próximas novidades em relação a outras categorias como NASCAR e a Indy. E desejo a todos um bom domingo. Fernando Botolazzo. O meu destaque fica por conta eu diria que é a mesma coisa, é esperar para ver o desfecho das categorias, como elas vão se preparar para esse ano. E é isso daí, um abraço a todos. O meu destaque final, eu não poderia deixar passar, é para a senhoria presidência da CBA, que vota uma eleição porca, com irregularidades claras de federações e confederações que não eram para votar, mas que votaram, além de pessoas que não deveriam estar votando e que puderam votar em si mesmo, inclusive durante a eleição agora no mês passado. A modalidade do Brasil está cada vez mais minguando, principalmente com a sua
confederação que deveria apoiar a modalidade, mas que resolve ter interesses próprios. Um abraço para vocês, até mais.